Bem-vindos de volta a mais uma aula. Estamos chegando ao final desse curso de Direito das Obrigações. Espero que você esteja aprendendo bastante. Nós já falamos sobre classificações, nós já falamos sobre transmissão das obrigações, sobre o adimplemento, o inadimplemento das obrigações, as consequências que são a mora, certo? As perdas e danos, as extinções das obrigações. Agora vamos falar, vamos falar dos juros, que é uma das consequências do inadimplemento, da mora no atraso das obrigações, certo? Provavelmente na vida de vocês já devem ter ouvido falar sobre os juros, né? Que ele representa uma compensação pelo uso de valores monetários ao longo de um período, certo? Então eles podem ser, por exemplo, juros para remunerar o empréstimo de um capital ou pelo simplesmente atraso daquela obrigação, tá? No Brasil, ela está prevista na legislação, certo? E no Código Civil, que é o principal instrumento legal que regula esse assunto, que está lá entre os artigos 406 e 591. Vamos detalhar ele em dois pontos, que temos os juros legais e convencionais, e ao mesmo tempo que eles são legais ou convencionais, eles são remuneratórios ou moratórios, certo? Juros legais, como a própria exegese da palavra já traz, que são aqueles estabelecidos por lei, quando não há o percentual definido pelas partes, né? Normalmente é ali na base de 1% ao mês, certo? Até o artigo 406 já define essa questão dos juros legais. Vamos ler? Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provenierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento dos impostos devido à Fazenda Nacional, certo? Do outro giro, temos os juros convencionais, que é determinado por um acordo entre as partes. Vamos ver o artigo 591 que trata sobre esse assunto. O credor de qualquer dos negócios de financiamento referido nesse capítulo pode cobrar do devedor, no caso de mora ou inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou em contrato, juros de mora, na taxa estipulada no contrato, ou não sendo prevista a que for judicialmente fixado. Então, os juros convencionais, normalmente, eles estão previstos nos contratos de financiamento, contratos bancários, né? Onde o banco não está adstrito à lei de usura, que é 1% ao mês. Ele pode estar estipulando juros moratórios ou remuneratórios em percentuais diferentes do que, por exemplo, as pessoas naturais quando emprestam dinheiro uma para as outras, certo? Então, o banco ele não está adstrito a esse tipo a lei de usura, certo? Também, dessa forma, temos os juros moratórios e os compensatórios. Os moratórios já vêm da ideia da mora, que nós já estudamos, certo? Que é aqueles cobrados pelo atraso no cumprimento de uma obrigação. O artigo 394, ele diz o seguinte: considera-se mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, certo? E normalmente ali juros de 1% ao mês, caso não seja o banco. E temos os juros compensatórios também, que é aquele para compensar o empréstimo do capital, certo? Então ele serve de uma compensação ao credor pelo fato de ficar privado do seu capital quando ele empresta ao devedor, certo? Agora vamos falar das obrigações naturais, que são aquelas que não conferem ao credor, é uma obrigação que não confere ao credor o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento. Olha para você ver que bacana. Mas que, se pagas pelo devedor, não permite que ele reclame a devolução do que foi pago, certo? São obrigações desprovidas de sanção jurídica que, caso o devedor ele cumpra, ele não tem direito de exigir de volta. Mas, caso ele não cumpra, o credor não pode exigir judicialmente. O belo exemplo que acontece no ordenamento jurídico dessa matéria
é sobre as dívidas prescritas, ou seja, as dívidas que não podem ser cobradas judicialmente diante do decurso do tempo, por conta que elas estão prescritas. Então são obrigações naturais. Se o devedor decidir pagá-las, ele não pode exigir a restituição dos valores, certo? Hoje vamos falar também um assunto muito bacana, que é os atos ilícitos como fonte das obrigações. Lembra que nós, no começo das aulas, informamos que existem diversas fontes, né? O que é a fonte? É aonde nasce a obrigação, onde nasce o vínculo jurídico, que pode ser, por exemplo, através de um contrato, uma sucessão, no caso aqui, um ato ilícito, né? Que gera responsabilidade civil de outrem perante alguém, certo? Então, o ato ilícito, como fonte das obrigações, é um dos pilares da responsabilidade civil no direito. Então, no âmbito do direito civil, eles são fundamentais para poder constituir ali o que a gente chama de responsabilidade civil, que eles estão previstos ali no artigo 186 e 927 do Código Civil. Para ter o ato ilícito, a gente precisa de alguns requisitos, alguns detalhes, certo? Precisamos de uma ação ou uma omissão voluntária, né? Que se refere à prática de um ato ou à abstenção de um ato que gera um ilícito civil. Então, a ação ou omissão é um ato do agente, que pode ser positiva, fazer algo, ou negativa, deixar de fazer algo. O artigo 186 do Código Civil assim disciplina: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Certo? Aqui nesse artigo 186 a gente tem a base da responsabilidade civil. Certo? Ao mesmo tempo que temos que ter uma ação ou uma omissão, deve-se violar um direito. O ato de contrariar um direito reconhecido, seja ele individual, social ou moral, gera o dever de indenizar, certo? Ao passo também que temos o dano. Ao passo que temos a ação e uma omissão, e que violam o direito, dali surge o quê? O dano, certo? O dano, ele pode ser tanto de natureza patrimonial, objetiva, ou moral, subjetiva, certo? O dano material, ele pode ser, por exemplo, danos emergentes, que é aquilo que a pessoa efetivamente perdeu, ou lucros cessantes, que é aquilo que a pessoa deixou de lucrar, certo? Aí o artigo 927 do Código Civil, que normalmente é combinado com o artigo 186, aduz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, certo? Então aqui nós estamos criando a relação obrigacional da responsabilidade civil, que necessita de uma conduta, uma ação, uma omissão, que viole um direito juridicamente tutelado, seja nos diversos ramos do ordenamento jurídico, que gera um dano, que pode ser material ou moral, certo? E para ligar tudo isso, a gente tem um nexo de causalidade, que é o vínculo, o liame entre o fato, a ação ou a omissão com o dano. Então, para criar essa relação obrigacional, o dever de indenizar o ofendido pelo ofensor, há necessidade de se comprovar o nexo de causalidade entre as partes, entre o dano e o fato. O Código Civil, ele não tem um artigo específico sobre o dano, sobre o nexo de causalidade, mas por questões doutrinárias e jurisprudenciais que tratam desse liame, que é a conexão entre o ato e o dano, certo? Vamos a um exemplo.
No caso de um acidente automobilístico, a imprudência ao dirigir, então é uma ação, eu estou dirigindo de forma imprudente, violou o direito de segurança no trânsito de alguém, causando um dano material à pessoa, por exemplo, um carro danificado, houve um sinistro, houve uma batida, e possivelmente um moral, um trauma, né, por aquele acidente. Então, nesse exemplo, a gente observa uma clara relação de causalidade entre a imprudência do ofensor com os danos sofridos pela vítima, sejam materiais e morais, em decorrência de um acidente. Dessa forma, gerando uma relação obrigacional entre as partes, proveniente da responsabilidade civil, do dever de indenizar um ao outro, certo? Então, gente, o ato ilícito é uma das principais formas de responsabilidade civil e das obrigações como um todo, né? Na ideia central de que aquele que causa dano a outra pessoa é obrigado a reparar. E, normalmente, há um terceiro requisito ali, que seria a culpa ou o dolo. A culpa seria no sentido da negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é deixar de fazer algo, a imperícia é você não ter as técnicas adequadas para fazer algo, e a imprudência é o além, é você ir além do que necessário deveria ser, entendeu? Ou o dolo, que é a vontade do agente em causar aquele dano, certo? Então a culpa, eu não tenho a vontade, mas por alguma questão que seja uma negligência minha, uma imperícia ou uma imprudência, eu causo esse dano a outro. Ao passo que o dolo tem a intenção de causar esse dano, certo? Então, os atos ilícitos são uma das principais fontes das obrigações, como os contratos que nós já estudamos, como as sucessões e diversos outros institutos no ramo do direito, não só do direito civil, que vai ensejar o nascimento de uma obrigação, certo? Por exemplo, nesse caso do carro, eu vou ter que pagar, lembra? Da onde surge a obrigação de pagar? Dentro da obrigação de dar, que nós estudamos na primeira aula. Então, percebe-se que está tudo conectado. Ao passo também que eu tenho que indenizar aquela pessoa, eu tenho uma obrigação de pagar aquela pessoa. É uma obrigação principal. E com ela vem uma obrigação acessória, por exemplo, que é os juros em caso do inadimplemento. Está vendo como tudo se coliga? Ao passo também que eu posso ter o inadimplemento, e quando eu pagar essa indenização eu vou ter o adimplemento da obrigação. Eu posso também fazer a cessão desse crédito meu para outra pessoa. Eu não tenho direito, eu não tenho dinheiro para pagar essa indenização. Eu farei uma dação em pagamento, vou dar outro bem no lugar do dinheiro. Lembra que nós estudamos as modalidades de extinção das obrigações, que é a dação em pagamento? Outra pessoa pode subrogar no direito no pagamento, como outro devedor. Então, vocês observam que em todo o nosso curso nós falamos sobre institutos, classificações e modalidades, em que todas essas se encaixam conjuntamente, elas são conexas, né? Elas não existem em separado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula, e vamos embora para a próxima.